E aí, pessoal, vamos para a nossa revisão de conjuntos e funções. A primeira questão que a gente vai resolver é de intervalos reais. Então, sejam os intervalos a igual a menos 1, 1. Lembrem-se que parêntese significa menos 1 aberto e colchete para dentro significa menos 1, ou melhor, 1 fechado. 0 aberto, 2 fechado e menos 1 fechado, menos 1 fechado, 1 fechado. O intervalo C união A interseção B é. Nesse caso, eu sempre recomendo que vocês coloquem os conjuntos na reta numérica. Então, aqui vai o conjunto 1, fechado em menos 1, ou melhor, aberto em menos 1, fechado em 1. Conjunto B, aberto em 0, fechado em 2. Conjunto C, fechado em menos 1, fechado em 1. Vamos fazer primeiro os parênteses, tá? Então, A interseção B. O que o A e o B têm em comum? Se eu quero que eles tenham em comum, a gente vai fazer isso aqui, olha. Vai marcar onde um começa e o outro termina, vai pegar a parte comum. Então, a parte comum, a interseção entre A e B, é igual a aberto em 0, fechado em 1. Em seguida, nós vamos fazer a união desse novo conjunto com C. Então, reparem que esse conjunto está contido no próprio C. Então, a união disso com C vai dar o próprio C, beleza? Vai dar o próprio intervalo fechado, menos 1 e 1. Então, resposta letra B. Muito tranquila essa daí, só para relembrar mesmo, para a gente aquecer. Vamos agora para a segunda questão. Sabendo que a união B é igual a fechado em menos 1, fechado em 6, a interseção B é todo x real, tal que 2 é menor ou igual a x menor que 5. Essa outra representação, a representação por extenso, significa que ele é fechado em 2 por causa do menor ou igual e aberto em 5 porque só tem o menor. A interseção C é aberto em menos 1, fechado em 2. E aqui, lembre-se que o conjunto aberto, né, o intervalo aberto, ele pode ser representado pelos parênteses para dentro, como vimos no exercício anterior, ou como colchete para fora. Tá? O que não existe é parêntese para fora. Tá? Isso aqui, por exemplo, não existe. Tá? Isso aqui existe para colchete, não para parênteses. B diferença A, todo x real, desde que esse x esteja entre 5 e 6. Então, aqui é fechado em 5, fechado em 6, por causa do menor ou igual. E C menos B, C diferença B, é o intervalo aberto em menos 1, aberto em 2. Essa questão é um pouco mais difícil que a primeira, porque a gente não sabe quais são os conjuntos A, B e C. Isso, inclusive, é a pergunta da questão. O que a gente sabe é algumas operações utilizando esses conjuntos. Então, vamos colocá-los na reta numérica. Conjunto A interseção B. É sempre interessante a gente começar pela interseção, ok? Então, ele é fechado em 2, aberto em 5. A interseção C, fechado em menos 1, ou melhor, aberto em menos 1, fechado em 2. Aqui vocês podem ver que a gente está colocando os números de forma coerente. Né? Então, 2 embaixo do 2, o 5 depois do 2, o menos 1 antes do 2. Tá? Isso é importante, não coloque um número embaixo do outro. Tudo bem? E aqui a união B é o intervalo fechado em menos 1 e fechado em 6. Então, de novo, reparem na coerência. Né? Menos 1 embaixo do menos 1, tudo bem que não está tão embaixo assim, né? Poderia ser melhor. E o 6 aqui depois do 5. É importante fazer esse tipo de coisa porque na hora de comparar os conjuntos vai ficar mais fácil para a gente. Tá? Então, o que a gente pode concluir sobre isso? Galera, o conjunto A ele começa aqui no menos 1. Repare que o menos 1 pertence a A, mas não pertence a B, porque se pertencesse a B, deveria estar na interseção, só que ele pertence à união. Então, ele não pertence a B, ele só pertence a A. Então, toda essa região aqui pertence a A, do menos 1 até o 2. Tá? Do 2 até o 5 também pertence a A.
toda essa região aqui pertence a A. E do 5 até o 6, será que pertence a A também? A resposta é não, porque olha esse conjunto aqui, B diferença A. B diferença A é aquilo que pertence a B e não pertence a A. Então, do 5 até o 6 pertence a B, mas não pertence a A. Então, onde é que o A para? O A para no 5, beleza? Então, aqui, o conjunto A vai do menos 1 fechado até o 5 aberto. Por que até o 5 aberto? Reparem que no A interseção B, o 5 não faz parte desse conjunto. Então, o 5 não pertence a A ou ele não pertence a B. Mas reparem que no B diferença A, o 5 pertence a esse conjunto. Isso significa que o 5 pertence a B e não pertence a A. Então, o conjunto A é o conjunto fechado em menos 1, aberto em 5. E quanto ao conjunto B? Conjunto B, reparem que, de novo, pela interseção, esse intervalo do 2 até o 5 faz parte do B. E pela diferença, a gente sabe que do 5 até o 6 também faz parte de B. Então, quem é o conjunto B? Fechado em 2, em menos 2, no caso, não, em 2 mesmo, tá? Fechado em 2 e fechado em 6. Ignorem, por favor, esse sinal de menos aqui. Ele é fechado em 2, fechado em 6. E quanto ao conjunto C? Gente, reparem que a gente ainda tem uma diferença aqui, olha. C diferença B é aberto em menos 1 e aberto em 2. Como a interseção C é exatamente igual a esse conjunto, então, menos 1 até 2 faz parte do conjunto C. Só que o C também, o que pertence a C e não pertence a B, é exatamente esse conjunto. Portanto, o conjunto C é exatamente o conjunto menos 1 e 2. Então, dentre as alternativas aqui, o que a gente vai fazer é marcar a letra B. Okay? Reparem que a diferença da letra A para a letra B é a questão do 2 pertencer ou não ao B e do 5 pertencer ou não ao A. Tá certo? Então, a letra A está errada, a letra C também está errada, porque ela diz que A igual é vazio. Na letra D, o A está correto, mas o C não está correto, porque o C é aberto e não fechado. E na letra E, está errada, porque o A está fechado, quando na verdade ele é semiaberto, ele é aberto aqui à direita, ok? Então, resposta letra B, só analisando realmente os intervalos. Então, está aí o conjunto C. Vamos para a próxima questão. Pessoal, agora é uma questão de análise de função. Primeiro a gente viu os intervalos e agora a gente vai analisar o gráfico. É bastante importante você ter uma base sólida nos intervalos reais para conseguir analisar sinais de funções pelo gráfico. Os gráficos abaixo representam duas funções reais, f e g, cujas únicas raízes são menos 1 e 2, respectivamente. O conjunto de todos os números reais, tais que o produto das funções f e g é negativo, é menor que zero, é dado por... Gente, o produto das funções, né, para a gente determinar o sinal do produto, é só analisar o sinal de cada uma separadamente, ok? A gente quer que o nosso produto seja negativo, então a gente precisa que uma função seja positiva e a outra seja negativa. Reparem que antes do menos 1, a função f é positiva e a função g é negativa. Então, para x menor que menos 1, a nossa função é negativa. Entre o menos 1 e 2, ambas as funções são negativas. Isso significa que o produto é positivo. E depois do 2, a função g é positiva e a função f é negativa. Então, para x maior do que 2, a gente também tem produto negativo. E aqui a gente vai conectar esses dois intervalos por meio da conjunção OU e não da conjunção E, ok? Conjunção OU, porque ou o número está aqui ou o número está aqui. Ele não pode estar nos dois lugares ao mesmo tempo. Então, resposta aqui, letra E. Bem tranquila essa questão. Próxima.
novamente uma questão de análise de gráfico. Só que aqui, em vez de trabalhar simplesmente com produto, a gente vai trabalhar com domínio, contradomínio e imagem. Então, olhando o gráfico da função, analise as opções a seguir e marque a falsa. Letra A, a função g possui raiz negativa? Galera, raiz é onde a função corta o eixo x. Onde que a função está cortando o eixo x? Nos pontos P, algo aqui entre o M e o Q, talvez esse seja o ponto Q, né? que esteja representado aqui, e só. Isso significa que a gente só tem raízes positivas, porque ambas as raízes estão aqui à direita do zero. Então, a letra A é uma alternativa falsa. E quanto à letra B? O conjunto imagem de G é conjunto R, né, reais, com exceção de todo x real, desde que o x seja y menor do que A ou y maior do que D. Então, galera, reparem que o D e o A fazem parte da imagem. Então, o conjunto imagem de G é reais, com exceção desse intervalo. O intervalo y menor que A é esse intervalo daqui para baixo. De fato, ele não faz parte da imagem. E o intervalo y maior que D também não faz parte da imagem. Então, essa daqui é verdadeira, beleza? Letra C, g de x é maior do que zero se e somente se x pertence a R, tal que 0 menor que x menor que p, ou x maior do que q. Vamos analisar onde que essa função é positiva. Ela é positiva antes do zero também. Então, para x maior do que q, ela é positiva? Não, para x maior do que q, ela tem uma parte aqui negativa também. Então, essa afirmativa é falsa, beleza? E letra D, g cresce se e somente se x é real, tal que x é menor ou igual a zero, ou x ou zero menor que x menor ou igual a m, ou x maior ou igual a s. Onde que essa função está crescendo? Ela está crescendo desde o zero, antes do zero, né? Então, para x menor ou igual a zero, ela está crescendo, é verdade. 0 menor que x menor ou igual a m, de fato, se o x está entre 0 e m, a gente tem uma função aqui, essa parte é crescente. E para x maior ou igual a s, ela também é crescente. Então, a letra D é verdadeira. Aqui o enunciado pede para a gente marcar a falsa, só que a gente tem duas alternativas falsas, ok? Então, tem duas falsas e duas verdadeiras. Então, a gente pode marcar aqui tanto a letra A quanto a letra C, beleza? Próxima questão. Sejam as funções reais f de x igual a 2x mais 1 e g de x igual a x ao quadrado menos 6x mais 4. A função composta h de x, que é igual a g composta com f de x, é... Então, aqui é uma questãozinha de função composta, bem tranquila, só para a gente relembrar. A gente vai trocar onde está x na função g, a gente vai trocar pela lei de f. Então, no lugar de f de x, a gente vai colocar aqui 2x mais 1, né, no lugar do x. E aí, g de f de x. No lugar do x da função g, a gente vai trocar por 2x mais 1. Então, fica 2x mais 1 ao quadrado, menos 6 vezes 2x mais 1, mais 4. Que a gente vai desenvolver aplicando o produto notável. E aqui a gente vai aplicar a distributiva. Então, g de f de x é 4x ao quadrado mais 4x mais 1, menos 12x menos 6 mais 4. Vamos juntar os termos semelhantes. Mais 4 menos 12 dá menos 8, mais 1 menos 6 dá menos 5, menos 5 mais 4 dá menos 1, e está aqui a nossa função composta. Então, a alternativa correta, letra D. Muito tranquila essa daí, só para a gente relembrar mesmo. E a próxima questão, sejam as funções reais f de x e g de x. Se f de x é igual a x mais 2 e f de g de x é x sobre 2, pode-se afirmar que a função inversa de g de x é... Então, aqui a gente tem uma questão que envolve composta com inversa.
a gente não sabe quem é a função g. Então, para a gente determinar a função inversa de g, primeiro a gente tem que determinar a função g. Para isso, a gente vai trocar no lugar do x aqui da função f, a gente vai trocar por g de x. Então, f de x, que é igual a x mais 2, no lugar de x a gente escreve g de x e fica com isso aqui. Só que a gente sabe que f de g de x também é igual a x sobre 2. Com isso, a gente consegue determinar a função g. A gente vai mandar o 2 para o lado direito diminuindo, a gente vai determinar agora a função inversa da função g, beleza? Então, está aqui a nossa função g, agora a gente tem que determinar a inversa. Para determinar a inversa, a gente trocou aqui g de x por y, e no lugar do y a gente vai colocar x e vice-versa. Então, trocando de lugar aqui o y com x, e agora isolando o y. Então, aqui vai ficar, passa o 2, né, multiplicando, a gente multiplica os dois lados da equação por 2. Então, vai ficar 2x igual a y menos 4. Vamos isolar o y, e está aqui a expressão da inversa, né? Essa aqui é a inversa de g. Então, a gente troca o y aqui por g menos 1 de x. Essa é a nossa função inversa. Só que nas alternativas, né, aqui a gente elimina a letra B e a letra E, porque a expressão não bateu. E as demais estão em função de f. Então, a gente vai ter que relacionar essa expressão com a expressão de f. Reparem que se a gente colocar o 2 em evidência, a gente vai ficar com 2 vezes x mais 2, que é a nossa função inversa. Só que x mais 2 é a função f. Então, a gente conclui que g menos 1 de x, a função inversa de g, é o dobro da função f. Então, resposta certa, letra D. Ok, galera? Então, essa foi uma questão que utilizou o conceito de função composta, como a gente viu também na questão anterior, e também utilizou o conceito de função inversa, tá certo? Espero que vocês tenham gostado aí dessa aula, da nossa revisão. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários, pessoal. Grande abraço e até a próxima aula.